Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está nos ouvindo e nos assistindo no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui e também você avalie a plataforma, nos avalie aqui na plataforma. Se você gostou de algum episódio, alguma coisa, comenta, compartilha com as amigas, com a colega de trabalho. E você que está nos assistindo aqui no YouTube. Você que está nos assistindo aqui no YouTube, é bem importante que você se inscreva no canal e aí você vai receber toda semana, né, os novos episódios, enfim. E hoje eu tô aqui, já falei sobre saúde da mulher de outra maneira, num outro episódio com uma médica psiquiatra. E hoje eu tô aqui com a Maria Carolina, mas eu não vou chamar de Maria Carolina, senão tu vai achar que eu sou tua mãe. Maria Carolina! Então, Carol, obrigada. Carol é gineco, né, ginecologista. Carol, obrigada por ter aceitado estar aqui comigo hoje conversando. Ai, eu que te agradeço, Dani, pelo convite, tá? Bem legal. Vamos conversar. Obviamente a gente vai falar um pouco sobre, né, fertilidade. Tu tem, hoje a tua atuação ela é exatamente infertilidade, endometriose. O que tu faz hoje? O que a Carol faz? Eu me formei como ginecologista e obstetra. Tá. Mas no início trabalhava com o consultório de gineco mais a ecografia e então eu fiz curso de ecografia ainda durante a residência. Em 2008 fiz curso de ecografia durante um mês. E comecei a trabalhar desde aquela época, fazendo bastante coisa, quando vai afunilando, né? Então, aí depois teve um filho, tive outro filho. Uhum. Resolvi que eu precisava escolher entre as áreas que eu trabalhava. E fui optar pela ultrassonografia. Só que nos últimos anos, aí eu tenho feito bastante pesquisa de endometriose. E fiz agora no ano passado, em 2022, uma pós-graduação em pesquisa de endometriose. Que legal! E aí, então eu tenho atendido bastante paciente que está tentando engravidar, né? Essa coisa que a gente estava falando sobre a fertilidade, sobre infertilidade, né? Chega muita paciente nessa fase da vida. Tá. E por que tu escolheu o gineco? Boa pergunta. Nem eu não sei. Nem eu sei. Eu escolhi gineco. Não, eu sempre gostei da parte de trabalhar com mulheres, assim, sempre... E hoje em dia atendo só mulheres, porque eu faço ultrassonografia numa clínica que só tem atendimento gineco-obstétrico. Então, desde o início eu já pensava... Na época eu pensava em fazer endócrino ginecológico, a parte de reposição hormonal e tal. Depois eu fui mudando, vai conhecendo outras áreas e mudando. E tu sempre quis medicina? Ou tu pensou em alguma outra carreira? Não, fiz um semestre de arquitetura. Sério? E meio semestre de direito. E na época, assim, tu pensou, reformulou, como é que foi? Sim, eu não gostei, daí eu parei de novo, comecei a estudar de novo, aí fiz cursinho, aí achei que tinha mais vocação. Pra área da saúde mesmo. Tá. Medicina? Não outra área, assim? Sim, daí eu fiz só pra medicina, em vários lugares. Tá, e daí depois que tu começou, daí tu teve certeza que ia ser medicina? Sim, tive certeza. Daí eu não tive mais dúvida de ser ex-médica, nada. Não. Tá. E a tua família é de Caxias? Todo mundo é daqui? Sim, meu pai é médico e a minha mãe, ela é professora do curso de Direito aqui na UX por bastante tempo. Ela foi professora. Então eu pensei em fazer Direito no início. Fiz um semestre de... Na verdade, eu fiz 3 meses de arquitetura e um semestre de Direito. E eu desisti da arquitetura antes de terminar o semestre. Completei o de Direito, aí depois parei tudo e fui estudar de novo para fazer medicina. E tu é filha única? Tem irmão? Não, eu sou filha do meio. Ah, é? Eu também. Tu também? É a filha do meio é especial, né? Isso aí. Especial por nada, né? Ninguém acha especial. Eu não tenho pai nem mãe, né? A gente tem que se virar. A minha irmã é psicóloga. E meu irmão mais novo é arquiteto. Você tem uma irmã mais velha que é psicóloga e um irmão mais novo que é arquiteto. Uhum. Ninguém foi pro direito. Ninguém foi pro direito. Eu fui a única que fiz medicina. Ah, que legal. Tá, e aí tu foi... logo depois que tu saiu, tu se formou aqui na UX? Me formei na UX e fiz 3 anos de residência em gineco em Porto Alegre, no Hospital Fêmea. Tá, e tu saiu... Logo que tu saiu da UX, tu já foi pro Fêmea lá em Porto Alegre? Já fui, daí eu passei na residência lá. E aí eu fiquei os 3 anos lá. Que idade tu tinha? Eu tinha 26 quando eu me formei. 25 quando eu me formei. E entrei na residência no ano que eu tava fazendo 26. O que? Uns 3 anos, mais ou menos? 3 anos de residência. 29 anos tu veio como ginecologista. Demora, né, pra gente se formar Sim. em medicina, porque nessa coisa de desistir dos outros cursos. Fazer cursinho de novo, não passei no primeiro ano. Aí 6 anos de medicina, 3 anos de gineco, já tava saí com quase 30, né? Tá. E logo que daí tu voltou pra Caxias pra atender ou tu atendeu lá em Porto Alegre? Nem fiquei lá, voltei direto pra cá e comecei a atender aqui, já abri consultório no início e fazia ecografia e o consultório.
Tá. E plantão obstétrico, no começo eu fazia plantão obstétrico. De onde é que tu tirou essa ideia da eco, assim, Tu sempre gostou? O que tu achou, assim? No começo eu achava impossível, uma coisa impossível, muito difícil. É? Daí depois eu fui fazer um curso, eu tinha uma opção de fazer um estágio durante um mês, durante a residência. E eu optei por ficar um mês fazendo em São Paulo. E eu fiquei lá, e eu gostei, comecei a gostar da parte de gineco-obstetrícia. E aí logo que eu voltei para cá, eu comecei a estudar para fazer a prova de título de especialista em ultrassom de gineco e obstetrícia. Daí eu já comecei a trabalhar com isso desde 2009. Uhum. E eu sempre gostei disso, assim. Eu acho que a gineco, um dos motivos que eu escolhi, que eu não te falei antes ali, é que é uma especialidade que tem muito mais a ver com a vida, assim, do que com doença. E eu acho que na medicina a gente começa a ver muita doença, e daí tu começa a excluir, isso eu não vou fazer, isso não vai ter muita especialidade que é muita oncologia, cardiologia. Sim, tipo assim, é mais aquela fase... mais... E depois pacientes com múltiplos problemas, assim, né? E a ginecologia, não, tu atende muita paciente tentando engravidar, engravidando. Tá, legal. Rotina. Com a vida, né? A vida é normal. Tu trabalha com a vida, né? Que legal. Tá, e Carol, E aí tu voltou, tu abriu o consultório daí? Daí eu abri consultório. Meu pai tinha consultório, daí eu dividi com ele, eu reformei. E teu pai era médico o quê? Ele ainda trabalha ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Nada a ver, né, com a minha área. Nada podia ter feito otorrino, mas não fiz. Ele trabalha ainda. E tu abriu o consultório ali com ele? Eu reformei lá e trabalhei com ele. Mas aí, como eu fui me especializando mais na área do ultrassom, eu comecei a ver que... Eu fiquei muito dividida por bastante tempo, assim. Eu faço as duas coisas, faço uma só, largo uma... E a ecografia é uma rotina que eu também acho melhor para mim quando eu engravidei, tudo que eu tinha mais os meus horários, me programava. E o consultório, tu fica toda naquela dependência de... Fica muito engessado. E atendendo pacientes fora de hora, né? Entendi. Quando tu tem consultório, tu tem muitas pacientes tuas. Sim. E na ecografia... É mais dinâmico. Assim, é mais dinâmico e é mais tranquilo, assim, no sentido de que também tu sabe que tu vai lá, tu tem uma vida mais normal, naquela vida de médico que tá sempre envolvida com o trabalho no fim de semana e sempre, sabe? Ainda mais gineco, né? Que às vezes a criança não tem hora pra vir. Essa especialidade que eu fiz é uma especialidade que tu tem que fazer muito, tá o tempo todo, né? Sim, perfeito. E aí quanto tempo tu ficou com o consultório? Até 2019. Foram 10 anos, praticamente. Bastante tempo, né? Tá, e daí tu fez o que com os teus pacientes? Daí tu indicou, foi... Eu nunca atendi muitos dias. Eu atendia poucos turnos sempre. Então, eu tinha pacientes, eu fui indicando para algumas... Tinha uma médica, uma colega minha que trabalhou lá uma época. Eu indicava para ela no início, eu indiquei para outras pessoas. E até hoje tem gente que liga lá ainda assim, a perguntar. E ainda indico para alguém, porque tem bastante procura, né? O consultório de gineco, na verdade, teria... Ainda bastante gente que tu vê que ainda tem muita demora para os pacientes marcar a consulta, muito, né? Mas ali a eco, ela nunca saiu do teu radar. Nunca saiu. Eu fiquei sempre nessa... Tá. E aí, em 2016, que eu fiz o primeiro curso de endometriose, que foi um curso que eram 3 dias. Aí comecei a fazer. 2016. E já se falava em endometriose? Se falava, mas se a gente for para pensar agora, faz mais ou menos uns 10 anos, assim, que começou a se falar cada vez mais, né? Uhum. E há um tempo atrás, era mais... Antes não se fazia... Quando eu fiz residência, eu me lembro da gente falar de fazer videodiagnóstica. Fazia videolaparoscopia para diagnosticar endometriose. Tá. E isso aí mudou totalmente, como a gente estava conversando, assim, agora a gente tem que ir para videolaparoscopia, se tu for fazer, já programado, sabendo o que tem, não para descobrir diagnóstico. Entendi. Então, tem que fazer ou a ressonância ou a eco. Eu faço só a eco, né? Eu não faço a ressonância, é o radiologista que faz a ressonância. O que é a endometriose? A endometriose é uma doença que... A teoria mais aceita é que tenha refluxo do sangue durante o período menstrual pelas trompas e que algumas partezinhas de endométrio, que é a célula de dentro do útero, ficam implantadas no resto da pelve, às vezes no resto do abdômen também, e inflamam principalmente no período menstrual. Tá. Então, a paciente pode ter dor, pode ter implante peritoneal, que é na peritônio, a membrana que recobre os órgãos aí, né? Pode ter implantes que doem na bexiga. Tu diz implantes são esses... De endometriose, lesão de endometriose. Entendi. Tá. Pode ter endometriose na bexiga, mas o lugar mais comum é atrás do útero. Tá. Então, a gente sempre pesquisa, quando faz pesquisa de endometriose, principalmente atrás do útero, ligamentos, reto, que é o intestino que está encostado ali no útero. Tá. Às vezes é o primeiro lugar que a gente vê atrás daquela região. Por isso que pode dar dor para ter relação sexual, é um dos sintomas bem característicos da endometriose. Tá.
E ovários, né? Então a gente pesquisa também, às vezes ela pode estar implantada nos ovários, ter cisto de ovário. Tá, entendi. E existem graus, como é que é isso? Existe a endometriose superficial e a profunda, né? A que a gente vê bem por exames é a profunda, que ela é nodular, a gente enxerga os nódulos. A endometriose superficial, ela é pequenos foquinhos, eram definidos como menores que 5 milímetros, mas como está melhorando cada vez mais a visualização pela ecografia, hoje em dia, às vezes, a gente vê focos menores que 5 milímetros. Então, a gente pode dizer que a gente vê alguns focos que seriam considerados que, há uns anos atrás, aí ninguém via, né? Cada vez mais estão sendo visualizados com tamanho menor. Mas o importante não é o grau, é o quanto ela está atingindo. Por isso que a gente chama de mapeamento de endometriose. É saber quais os órgãos ela atinge para programar se tem que fazer tratamento clínico ou cirúrgico. Se tem que fazer, principalmente nessa questão da gestação, se tem que fazer algum tratamento para a paciente que vai fazer gestação espontânea ou mesmo para fertilização. Ela tem que tratar de forma diferente se ela tem endometriose ou não. Não tem como ter endometriose e não fazer nada? Tem, se tu não quiser engravidar, e não tiver dificuldade para engravidar, e não tiver sintoma nenhum, e for uma endometriose que não precisa operar, né? Uma endometriose, por exemplo, que precisa operar. Vou te dar uns exemplos, assim, que são indicações. Se ela está no apêndice, se ela é um cisto de ovário de mais de 6 centímetros, se é uma região que está comprimindo o ureter, sempre tem que operar nessas regiões, porque ela está atrapalhando. Às vezes pode causar uma insuficiência renal porque está comprimindo o ureter. A funcionalidade do corpo humano, assim. Exatamente. Perfeito. E ela, no primeiro momento, hoje em dia, se pensa mais em tratamento clínico, assim, que inclui até dieta, atividade física, que a gente sempre fala para as pacientes, são os hábitos que podem diminuir, às vezes, até os sintomas da doença, né? Tá. E por que, na tua opinião, assim, na tua percepção, por que a endometriose cresceu tanto? Falar sobre... Porque uma vez não se falava, que nem a gente estava falando antes. Por que cresceu tanto o assunto? Eu acho que um dos motivos é o diagnóstico, que a gente consegue fazer bem melhor hoje em dia, né? Tanto pela ressonância quanto pela eco, que não se fazia diagnóstico. Acho que tinha era muito subdiagnosticada. E acho que hoje em dia a mulher também está deixando para engravidar muito mais tarde. E aí ela vai ter mais chance de ter endometriose com 40 do que com 20, né? Entendi. Isso é porque ao longo da vida tu vai ter mais chance de ter pólipo, tu vai ter mais chance de ter mioma, tu vai ter mais chance de ter endometriose também. Entendi. A endometriose aparece principalmente nessa faixa aí dos 25 aos 40, né? Então, se tu vai engravidar com 25, é menos provável que tu tenha do que com 36, 37, 38, né? E daqui a pouco a própria mulher que tá nessa fase, que é isso que nós estávamos falando antes, né? Antes de começar a gravar. Às vezes a mulher, ela priorizou a carreira dela, né? Por um período, que é o que a gente tem feito, assim, nos últimos anos. Ela prioriza a carreira dela, se desenvolve, se estabiliza. Ok, agora eu vou ter filho. Daí vai fazer exame, opa, tem uma endometriose ali. Então é isso que a gente tá falando mais, tentando conscientizar. Eu acho que no sentido de não que a pessoa, então, agora não pode mais esperar, tem que sempre engravidar de novo com 20 anos agora, antes de tudo. Não é isso. Mas acho que fazer esse planejamento, assim, de ter uma ideia de como é que tá a tua saúde, porque para não chegar com 40 e ter um susto, chegar lá e achar, agora eu tô preparada com 40 anos e descobrir que os folículos estão uma quantidade baixa, que tu tá com endometriose, tem que fazer cirurgia, alguma coisa assim. Com que idade a mulher, tu entende, né? Eu sei que talvez não possa ter um número exato, mas assim, baseado na tua experiência, naquilo que tu estuda, existe uma idade que a gente que trabalha, que foca na carreira, né? Eu tô com 34 anos. Mas quando é que seria o momento ideal de começar a olhar, ou pelo menos ir buscar para eu começar a me precaver? Não existe um consenso de idade ideal, mas antes dos 35, tu já tá numa idade boa tu ainda tá numa idade bem boa para pesquisar isso. Porque o ruim é quando a mulher nasce com uma quantidade X de folículos, né? Desde a barriga da tua mãe, tu já tem os teus folículozinhos lá dentro dos teus ovários. E a gente já perde alguns quando nasce, começa a menstruar com bem menos do que tinha quando nasceu e vai gastando continuamente ao longo da vida os folículos. Então, até os 35, a curva, ela é mais reta e, de repente, a perda dos folículos é bem maior. Entendi. Então, no momento que tu tá chegando perto dos 35, é um bom momento para não deixar passar, não deixar chegar no momento que tá pior, né? Tem como, de repente, a pessoa investigar com 30 e perto dos 35, identificar outra coisa mais grave? Tem. Quando eu faço o exame, assim, eu tô vendo agora, eu tô atendendo também um outro grupo de pacientes, vamos dizer assim, eu tô atendendo umas pacientes com perfil, assim, que é paciente de 20 anos, é outra geração também, uma geração com 20 anos que viu alguém com endometriose ou que ouviu falar no Instagram ou sei lá, na internet. E foi investigar. Eu vi a Anitta falando.
e que está vindo por conta, porque elas pedem para o médico para investigar, porque elas acham que pode ter, por causa de alguma cólica, alguma coisa. Tem medo de um dia ter, ou porque a mãe teve, que também aumenta a chance se tu tem histórico familiar. Legal. E aí eu tô atendendo mais pacientes mais jovens, que são essas que às vezes elas comentam com o médico que querem fazer. E aí eu sempre comento isso para elas, que elas podem não ter agora nada visível, não significa que elas não têm endometriose para sempre, porque pode desenvolver daqui 5 anos, 10, então a gente tem que ter um acompanhamento e ficar de olho nos sintomas, né? O sintoma pode ser só dor e pode ser só dificuldade para engravidar. E, na verdade, a mulher, ela acaba descobrindo que ela tem endometriose quando ela vai fazer esses exames pré-concepcionais aí. Então, aí isso é importante falar, né? No exame de rotina transvaginal normal, a gente geralmente não descobre, né? Eu como eu sou acostumada a fazer, eu e quem faz as de endometriose, a gente acaba olhando algumas regiões que tu suspeita que pode ser endometriose, mas o exame específico de endometriose é a pesquisa de endometriose, que ela é feita com preparo intestinal e tudo. Então, no seu Como exame é que é o nome de rotina, do exame? Pesquisa ou mapeamento de endometriose profunda. Tá. Então, na eco de rotina, transvaginal normal de rotina, não é o exame ideal para detectar a endometriose. Ou seja, né? a mulher que tá indo todo ano no ginecologista e ela fizer só o Papa Nicolau ali, a transvaginal, não necessariamente... Não garante que ela não vai ter endometriose. Ah, entendi. Então... Esse exame que tu disse é aquele 4D, 3D, 5D, sei lá. É, o 3D. 3D. E então, ele tem que ser feito com essa procura específica por lugares onde pode ter endometriose e com preparo intestinal. Então, ele é diferente de um exame de rotina. Mas que hoje em dia, ele não é recomendado para rastreamento para todo mundo. Não é assim, todo mundo, a Dani foi no médico lá para fazer um exame de rotina, eu vou fazer todo ano. Não é ainda indicado para isso, porque, na verdade, qual é a orientação hoje em dia? Mas hoje em dia, pelo menos o médico, ele tem que estar preparado, porque se a paciente estiver demorando mais que 6 meses para engravidar ou tiver cólica, ele tem que pedir. Tá. E tem alguns médicos que ainda não pedem. Muitas vezes a paciente vem com essa história, muitas vezes meio ressentida, assim. Eu conversei com 3 médicos, ninguém me pedia nada e eu tô esperando, faz 5 anos que eu podia, agora eu tô sem folículos, a minha baixa reserva e tal, piorou a minha reserva ovariana ou outro motivo, né? E a própria endometriose, se ela está no ovário, ela vai diminuindo a reserva folicular. Sério? Se tu tem um endometrioma, que é um cistinho de endometriose, ele vai diminuindo a tua reserva folicular. Então, tu tem que fazer um exame de rotina bem feito, assim, e ver se tem sintomas. Se o teu ginecologista for atento aos teus sintomas, ele vai pedir esse exame. Hoje em dia, o médico tem que estar preparado para pedir e a paciente já tem mais orientação, né? E eu entendo também que, por ser uma doença mais atual, eu acho que eu também entendo que médicos mais atuais também... É bem isso mesmo. Né? Agora, médicos muitas vezes mais arcaicos, mais antigos. Isso aí, não, né? Daqui a pouco... É isso que a gente vê. Porque a pessoa pensa assim, médicos bons que eu conheço, assim, mas que já estão trabalhando há mais tempo e tal. Eu vejo que às vezes eles não pedem. E eu pergunto para a paciente se já foi investigado e tal. E aí eu imagino que eles não pedem porque eles pensam que sempre deu certo do jeito que eles faziam antes, que descobriam quando estava com dor e tal, né? Mas a gente tem que... É sempre aquela frase lá, assim, nem toda paciente com endometriose vai ter dor ou vai ter infertilidade. Não vai. Às vezes ela não vai ter. Às vezes ela não vai ter sintoma nenhum. Zero. Eu já peguei grávida no início da gestação, já fui fazer uma ultrassonografia, tava com um bebezinho lá e tinha um endometrioma no ovário. Olha já só. tem no meu Instagram lá um videozinho disso aí. Tem no ovário um baita endometrioma. Dentro do útero o bebezinho tava super bem. Então, não quer dizer que tu tem endometriose vai causar infertilidade sempre, não. E nem que tu vai ter dor sempre que tu tem endometriose. Mas quando tu tiver qualquer uma dessas coisas... Vai atrás, se o teu médico não pediu, pede pra ele investigar, né? Ô, Carol, e me diz uma coisa. Por que a endometriose está associada à infertilidade? Ela atua de várias formas para a infertilidade, né? Então, até um tempo atrás, na época da minha residência, quando se fazia videolaparoscopia para investigar a endometriose, se pensava, e tem vários médicos que pensam ainda nisso, que é quando o fator tubário... fator tubário é muito técnico. É quando a trompa não está funcionando por causa da endometriose. A endometriose faz uma aderência, porque ela é uma doença inflamatória por causa da fibrose e inflamação. Que aquela trompa ficaria grudadinha e não deixaria passar o espermatozoide por ali. Então, essa é um dos mecanismos que ela causa, mas não é o único. Porque foi descoberto nesses últimos anos, isso é bem interessante para as pacientes saberem também, que às vezes a pessoa pode ter um nódulozinho só lá no ligamento, não ter nada na trompa,
pode estar com as trompas funcionando, inclusive no exame que se faz para ver trompa, que tem um nome bem difícil, que é a esterossalpingografia. Sim. A esterossalpingo, ela pode estar bem normal e a paciente está com dificuldade para engravidar por endometriose. Não quer dizer que tenha que obstruir a trompa. Então, ela causa só pelo processo inflamatório, diminui a motilidade das fímbrias, que são o finalzinho da trompa ali, que vai... Tem um monte de coisa que tem que funcionar em conjunto para conseguir engravidar, né? O endométrio tem que estar bom para implantar o bebê. E ela atua de uma forma geral, a endometriose. E diminuindo folículos em alguns casos que ela está no ovário, né? Entendi. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim. Tu acha que cresceu o número de mulheres que têm endometriose ou só se descobriu que elas têm? Eu acho que é as duas coisas. Porque como a gente sabe que é fator de risco para endometriose começar a menstruar cedo e engravidar tarde, então eu acho que aumentou também por causa disso. As mulheres estão ficando muito tempo menstruando muitas vezes, e segundo essa teoria que a gente comentou antes do fluxo retrógrado, tu tem muitas menstruações. Quando as mães, avós lá, elas engravidavam com 20 e poucos, aí, ou menos ainda, nas vós. Aí tinha uma gravidez, amamentação. Quantos anos tu ficava sem menstruar na vida, né? Entendi. E agora tu fica muitos anos, ainda mais nos últimos anos, que eu vejo que tem muita gente deixando de usar a pílula porque não quer usar hormônio. E tem o lado bom e o lado ruim, porque tu vai menstruar bastante. Não tinha parado pra pensar nisso. É que eu vejo esse perfil, assim, que tá acontecendo. Porque quando eu comecei a fazer ecografia, a gente sempre conversa. E aí, tá usando alguma pílula, tem filhos, fez alguma cirurgia e tal. E todo mundo no início, assim, quando eu comecei a trabalhar, quase todo mundo usava pílula. Anticoncepcional. Aí, agora, mudou muito o perfil das pacientes. Quanto mais jovem, menos elas querem usar hormônio. E aí, começa a menstruar, fica muito tempo sem engravidar. Não tô dizendo que todo mundo tem que engravidar, tá? Perfeito. Não, e nem que talvez tenha que voltar a tomar, ou nem que... Não, na exatamente. Verdade, a gente tá conversando. Não tô dizendo que a pílula é a melhor coisa do mundo, mas que é o fato que se a pessoa menstrua mais, ela vai ativar mais isso, sabe? E olha que interessante, né? A mudança de comportamento da sociedade faz com que as próprias doenças mudem, né? Que interessante. É verdade, né? Muda todo o perfil. Perfeito, porque eu também, quando eu tinha 15 anos, até eu me lembro, assim, eu quero um que tome pouco hormônio, que não me engorde, eu quero o tal do Yasmin. Né? As mulheres de 30 era isso aí. Isso, né? Era Yasmin. Daí depois eu fui pro Yas, que era menos ainda. Daí tu ficava 4 dias de pausa. Isso. Então, e aí depois de um período assim, eu disse, cara, daí começou aquele negócio. Não, porque mulher com, né, baixa, né, tem a questão da libido. Aí também a retenção de líquidos. Daí tem o AVC, que também começava a ter um monte. Daí teve uma história de pessoas que tiveram trombose. Daí começaram a ficar com medo. Acho que isso aí foi um marco. Porque eu me lembro dessa época aí que começaram a falar da trombose em paciente jovem, né? Isso. AVC e tal. E aí, muita gente começou a ficar com medo de usar e já foi... E daí e é um hormônio, ponto, né? Um hormônio. É um hormônio, com o lado bom e o lado ruim, né? Exato. Assim como o DIU medicado, assim como o DIU... O DIU de cobre também. Tem pacientes que vão ter sintomas. Para paciente, por exemplo, com endometriose... Não existe um método ruim, péssimo. Depende da pessoa. Se tu usar um DIU de cobre para uma pessoa que tem endometriose, ele é muito ruim, né? Sim, porque ela menstrua mais, talvez. Mais dias e mais quantidade. Entendi. Que louco. Hoje, né, até eu tinha te dito, né, que era 1 a cada 10 mulheres tem endometriose, mas tu trouxe que é 7. 1 em cada 7 mulheres. É bastante, né? É bastante, porque se tu pensar que muitas não têm sintomas, a gente imagina que até pode ser maior esse número, né? Porque muitas não têm sintomas, engravidam sem sintomas e devem ter endometriose. Se fosse biopsiar, um foco, sabe? E hoje, hoje as tuas pacientes, qual que é o maior? Hoje tu atende mais grávida, mais... Eu atendo mais endometriose hoje em dia. Sério? Tava olhando essa semana mesmo. Eu ainda atendo bastante gestante, principalmente no início da gestação. Um exame bem importante, que é morfológico de primeiro trimestre. Eu vejo que tu posta que eu lá posto bastante. os bebezinhos. É bem importante esse acompanhamento do início da gestação, assim, às vezes mais importante que o do finalzinho, assim, eu atendo bastante. Mas ainda acho que o principal hoje em dia são essas pacientes que procuram para... tem gente que congelando óvulos também. Então, eu tenho essa procura de pacientes que faz contagem de reserva folicular, contagem de óvulos para coleta de óvulos.
Nessa parte também tem tudo a ver com a fertilidade, né? Endometriose, contagem de folículos, controle de ovulação, que é um exame que faz para ver quando que tá ovulando, para ver se tá ovulando ou não. Ah, sim. Então, quando elas estão, as tentantes, né? As tentantes, isso, ó, tu conhece o termo. Ah! Tem gente que não conhece. As tentantes. As tentantes trabalham bastante com isso. E, Carol, como tu atende lá, tu fica... Cada exame o quê? Dura o quê? Uns 20, 30 minutos? Se tá tudo normal, isso aí. Se tá com algum problema, mais lesões de endometriose, pode durar até 40 minutos, 50 minutos. Depende do quanto ela tem de doença, né? E tu conversa bastante com elas? É um exame que a gente conversa bastante, sabe? Tudo da vida da pessoa. Às vezes tu vê que a pessoa não tem nada a ver com endometriose, tem um intestino irritável. Às vezes tu descobre durante o exame. Porque é uma consulta, né? Tu começa a conversar, tu vê que tá com tem sintoma de intestino irritável, tem sintoma de DIP, né? Que é doença inflamatória crônica. Tu começa a ver outras coisas pela conversa mesmo. Por isso que eu acho que a gente fala até isso aí, tocando nesse assunto, que a ecografia é interessante em relação à ressonância, porque tu tem esse contato de falar com a paciente. Na ressonância, para endometriose, tu olha só o exame, o médico que vai olhar, vai laudar um exame, mas não vai estar com a paciente. Sim. Não tá percebendo se tem dor, se tá... Fica ali bem pertinho, né? Fica bem na... E hoje, assim, né? De maneira geral, tu tem percebido que... como é que tu tem observado essas mulheres com a relação delas com a maternidade? Né? Tu tem percebido que elas estão mais leves, que elas estão mais decididas, estão mais inseguras? O que tu observa, assim? Qual é o teu estudo social ali, sabe? Eu acho que acontece nessa idade dos 30 e pouquinhos, começa a ter esse pensamento. Algumas pessoas já começam, como a gente estava falando ali, de já se programar, que é o planejamento reprodutivo, né? Falar com o ginecologista, será que está tudo normal? Mas geralmente quem faz isso é quem tem um caso conhecido de que teve alguém com endometriose, que teve dificuldade para engravidar. Porque senão, acontece muito... Eu não acho que as mulheres estão mais calmas, acho que elas estão mais ansiosas mesmo, não estão mais leves. Tá todo mundo mais ansioso no mundo, né? De maneira geral, né? Nos últimos anos. Mas eu acho que elas chegam... elas às vezes não... O que eu acho que é ruim, que às vezes a pessoa está muito no modo automático de fazer só aquela coisa de trabalhar e fingir que não está acontecendo, não tem essa coisa da reprodução que vai fazer diferença, sabe, depois dos 35. Tem gente que ignora isso porque pensa, não, eu não vou ser mãe, já bota na cabeça, eu não consigo ser mãe, não combina comigo. Na verdade, por uma defesa, assim, porque é uma dificuldade, eu ia né? te perguntar isso, porque sabe que, né, nós estávamos falando antes que essa semana eu fui lá na Franciele, na médica, né? E ela me falou, ela disse assim, olha, Dani, eu ficaria preocupada se tu chegasse aqui com 40 anos, porque, né, pra contextualizar pra quem tá ouvindo nós, assim, fiz exames pra ver como é que tá, né, reserva ovariana, enfim, fiz os exames ali pra ver se eu tinha endometriose, né, preparando, por mais que eu não estivesse tentando, eu já fiz tudo antes, não sei se é o ideal, mas assim, né, ansiosa. Eu disse, não, deixa eu preparar, porque eu tive uma irmã que teve problema pra engravidar. Então, eu disse, vou me adiantar aqui, eu nos meus 34. E me chamou atenção, assim, porque a Franciele disse que a mulher chega lá nos 40, querendo engravidar. Eu fico pensando, né? Tipo assim, onde é que estava essa mulher nos últimos 5 anos? É isso que a gente vê. Sabe? Mas eu fico pensando, será que ela, nesses últimos 5 anos, ela estava alienada, ela estava paralela em outro mundo? Ou ela simplesmente... Porque eu vejo isso, às vezes, no meu né, no consultório. Me deu uma vontade de ser mãe. Tipo assim, quando tá batendo né? Quando o organismo tá... até a Franciele, ela usou um termo que eu não vou me lembrar. Mas, tipo assim, bem... não arcaico, mas tipo assim... Tá, a mulher está se preparando para entrar na menopausa. Daí agora tu quer engravidar. Tipo assim, agora que tá no final, tu vai querer... Ela usou um termo, mas eu não lembro qual que é. Então, assim... às vezes a mulher tá chegando no final dela, pensa... será que eu não vou me arrepender? E eu acho que o que tem que ser lembrado, assim, é só que a pessoa parar pra pensar. Não é obrigada a engravidar. Acho que realmente tem que pensar antes de engravidar também. Só engravidar porque faz parte do contexto social, assim, não é isso, né? Mas eu acho que tem que... Se a pessoa tiver um planejamento de não engravidar, então faz o planejamento de não engravidar. Mas se ela não ignorar que existe isso e pensar, vou esperar agora chegar a ficar... Porque às vezes os pacientes perguntam isso, posso esperar até os 40? Poder, tu pode, mas tu vai esperar estar com o pior... Tu vai esperar tu piorar os teus folículos do que... eu tô com 38. Posso esperar até os 40? Sim, só que dos 38 aos 40 vai piorar. Quer esperar? Uma escolha? É, uma escolha consciente, então. Isso quer fazer aí. essa escolha consciente ou congelamento de óvulos, como a gente tava falando. Foi o que ela me disse. Ela disse assim, Dani, eu quero falar contigo sobre isso, vou até anotar aqui, senão eu esqueço. Ela me disse assim, ela disse, Dani, se tu chegasse aqui e tu me dissesse, olha, Fran, eu quero viajar pelo mundo, ficar 5 anos fora, Dani, vamos congelar.
Por quê? Porque com 38, os teus óvulos, eles não vão estar tão bons quanto os que tu tem hoje com 34, né? E foi que ela, né, ela acabou me trazendo que hoje, que eu falei, né, que meu último lerando tava 1,58, que eu fiquei apavorada. Mas não, 1,58 tá normal. Tá, não é uma Brastemp, mas tá ok, né, tá? E aí, o que tu tem percebido, assim, do congelamento hoje? Tu tem percebido... porque tu também faz esses exames pra isso, né? Sim. Tu tem percebido uma demanda maior? Sim. Porque até não é um negócio assim... Tá, vamos ali congelar ovos. Tu tem... É caro também, é um processo que tu tem que fazer, usar os hormônios, usar umas medicações, tem que coletar, tem que deixar lá os teus óvulos, né? E se tu for usado, vai ter que ser fertilização, né? Não pode descartar. Não, pode, né? Mas tu não vai poder usar eles, os óvulos, se tu optou por coletar aqueles óvulos, tu vai ter que um dia fazer fertilização. Então, tu vai estar assumindo que um dia tu vai fazer a fertilização. Ah, entendi. A não ser que tu engravide antes espontaneamente. Mas a Dani resolve viajar há 5 anos, então. Então, quando tu voltar, tu vai ter os teus óvulos de 34 anos. Ótimo, muito melhor do que com 39. Mas tu vai fazer fertilização. Uhum. Eu fico pensando, mas olha que engraçado, assim. Também me parece que tão mecânico, sabe? Eu acho que... Eu acho que se eu voltasse no tempo, assim... E eu tivesse, assim, por exemplo, me separando, como eu vejo algumas pacientes, tá? Eu tendo, assim, 37 anos, me separei. Claro que tu vai congelar, porque tu não tem... Ou tu teve um filho só, ou tu não teve filho. E tu tem a opção, hoje em dia, de congelar. E se tu tiver possibilidades de congelar... É melhor do que tu esperar pra ver se tu vai querer ter outro parceiro. Se tu vai ter outro parceiro, se tu vai querer engravidar. Porque aí tentar com 43, que às vezes acontece isso. O paciente chega a fazer um controle de ovulação com 42, 43 e querendo engravidar. E a qualidade já é pior, a quantidade já é pior. Então, esses casos eu acho que eu faria. No meu caso, mas na minha época que eu engravidei dos meus filhos... Tu engravidou normal? Engravidei normal há 9 anos. Foi que eu engravidei do meu mais velho. Não se falava quase de congelamento de óvulos, né? Que idade tu tinha? Eu tinha 33 quando eu engravidei dele. Bem super tranquilo, assim. Por tu ter o conhecimento técnico, não te atrapalhou? Não, eu não era uma grávida estressada. Eu tive umas intercorrências da gestação que eu tive que parar de trabalhar um tempinho, assim, antes. Que até interferiu um pouquinho, assim, no meu dia a dia, a gestação. Mais por causa das minhas intercorrências. Eu tive sangramento, eu tive trabalho de parto prematuro, ameaça de trabalho de parto, assim. Mas eu, na verdade, engravidei. Foi tranquilo para engravidar, foi meio rápido, assim. E depois, a gravidez também foi só... Ele nasceu no tempo normal, com 38 semanas. Certinho. E depois eu engravidei de novo com 36. Eles nasceram no mesmo dia, no dia 7 de agosto, Não os dois. acredito! Que legal! E agora estão de aniversário quase. Os 7. Dois? Quantos anos eles têm de diferença? 3 aninhos. 3 aninhos. É o presente do irmão maior, a gente diz. Tu não precisa ganhar presente, ó. Tu queria um irmão, tá aqui, ó. O teu presentinho. E tu queria ter só 2? Só dois meninos? No segundo, eu tinha mais dúvida se eu ia querer ter, porque quando a gente... Eu não sei, né, pra maioria das mulheres como é que funciona, cada pessoa pensa de um jeito, mas eu acho que a maioria pensa assim. O primeiro é um pouco mais fácil até tu decidir se tu quer do que o segundo. Porque o primeiro tu pensa, quero ser mãe ou não quero? É uma primeira pergunta. E o segundo é, será que eu quero ter uma família grande ou quero ter só com um? Quero me sobrecarregar ou não? Tá. Carol, e a tua vida mudou muito depois que tu teve filho? Mudou bastante. Muda bastante ter 2 e ter 1 também. Tá? O que mudou aí? Como é que foi o upgrade? O que mudou? Muda o relacionamento do casal. No começo fica mais... tu tem que se achar a nova pessoa que tu é, uma mãe agora, né? E voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar ainda é o mais fácil, eu acho, sabe? Tá. Porque na família, a nova família, assim, que é o que tem que se estabilizar. Entendi. Eu continuo casada, não me separei. Não, que fique claro, né? Eu continuo. Mas tem umas mudanças, assim, agora tá mais estável, eles estão maiorzinhos, assim. O que eu achei que, assim, a gravidez, eu não tenho saudade. Tem gente que diz, eu queria estar grávida, saudade da barriga. Não sente? Eu não sinto saudade da barriga, achei muito complexo. Não podia Carol, fazer nada. E tu sabe que isso eu vejo muito, assim, às vezes as mulheres sendo muitas vezes, não apedrejadas, mas assim, desqualificadas por não romantizar a gravidez, sabe? Se dizer, não, foi um horror, eu me enchi de estria, eu fiquei inchada, eu aquilo, é pesado, não consigo fazer exercício, e tu não vê mulheres falando sobre isso. É verdade. Só que na gestação, eu converso com a paciente sozinha, né? Tá atendendo ela, eu vejo que muitas falam daí, né? Elas não falam, de repente, no grupo, coletivo. Né? No coletivo. Mas elas falam assim que tem pessoas que realmente é diferente para pessoa a gravidez. Tem pessoas que não sentem quase nada. Tem gente que diz, eu nem sinto que eu tô grávida, às vezes. Só que eu gabaritei os sintomas, tive enjoo, azia, dor nas costas. Dos dois? Contração, sim. Né? Daí...
Claro que tu vai ter mais dificuldade para passar pela gestação. Então, eu acho assim, e essa coisa de não poder fazer as coisas quanto mais velha, isso é o ruim de engravidar mais velha. Porque a gente vai se acostumando com essa se mais individualizar, assim, uma vida mais individualista mesmo. As tuas coisas, eu faço isso, eu faço aquilo. E tu tem as limitações que a gravidez te traz, né? Não pode fazer mais tudo o que tu quer. Tipo pode beber, tomar remédio, entendi. fazer tal exercício, viajar para não sei onde. Tu tem que pensar se tu pode fazer isso por causa da gravidez. Tu pode viajar para tal lugar, tu pode ainda existe tomar tal muito remédio. isso? Que eu percebo tanto a gravidez, assim, hoje eu percebo que a gravidez tem, uma vez, até, porque eu falo com a minha Kiro, né? Minha Kiro tá grávida, ela disse assim, não, hoje eu percebo que ela vai, né? Ela tá indo fazendo acompanhamento. E às vezes eu converso com ela, porque uma vez, não podia correr. Hoje pode correr grávida. Não, pode. Mas uma vez não podia andar a cavalo é um negócio mais pior, né? Mas posso correr 5 km, posso correr 10? Tá, tu pode correr 20 se tu quiser. Só que, tu não vai começar a correr 20 quando tu engravidou. Exatamente, é tudo dependendo do que tu fazia antes, né? Isso se tu já fazia crossfit antes, tu pode fazer várias coisas. Depois diminui um pouco a carga enquanto tu precisa. Quando o obstetra liberar, se não tiver intercorrências, placenta baixa, parto prematuro, colo curto, aí pode, né? Tá. Uma vez era mais, eu achava que era mais, eu acho, né? Isso é uma opinião, né? Porque eu não sou médica. Mas eu acho que era assim. Né? Era mais assim, tipo, grávida, não podia fazer nada. Isso, né? não carrega peso, não fazia abdominal, não sei o quê. Hoje tá mais hoje tranquilo. na academia elas levantam peso, elas fazem tudo. Sabe? Isso aí. E hoje como é que tu percebe esse negócio ali do congelamento que nós estava falando? Tu percebe uma maturidade maior das mulheres com isso? Um desejo maior dessas mulheres no congelamento? Eu acho que tá tendo mais procura, mas principalmente por ter essa dúvida se vão querer engravidar, se vão querer engravidar agora, ou porque vai fazer alguma coisa que vai ficar um tempo fora. O que eu tenho visto é isso, ou se separou. É quem procura mais, assim, é para ter uma garantia. Tipo, se fosse um seguro, uma garantia, eu vou deixar lá porque estão tendo mais consciência de que realmente vai diminuindo a quantidade ao longo dos anos, mas eu acho que também, como tu disse, é uma coisa meio mecânica, assim, tu também tem que pensar que se tu pretende engravidar tu, Dani, daqui 2 anos, quanto que vale a pena tu congelar óvulos, né? Tem que ver quando que tu quer, por isso que é o planejamento, quando que tu quer engravidar. Se tu não quer engravidar só com 40, tu não vai querer engravidar também com 45, 50, né? Então, só a Cláudia Raia, Só a Cláudia Raia. Tá, Cláudia Raia. Não sei, guria, não sei. Não, isso aí não me desce. Isso aí é impossível a mulher ter óvulo ainda, cara, com 55. Eu falo para as pessoas assim, tudo bem que ela é bem diferenciada, né? A vida dela é fora do comum, assim, das pessoas normais que nem nós. Mas assim, rélias mortais. Mas mesmo assim, mesmo as pessoas sendo diferentes entre si, eu faço ecografia faz 14 anos, nunca vi uma grávida com mais de 45. 46, acho que eu vi uma vez. E eu já vi um caso, assim, 44, esses dias eu vi, tava tudo maravilhoso. Eu perguntei, nossa, como tu tá bem, né, e tal. Eu achei, porque é mais chance até de aborto depois dos 40, né, e ela tava super bem. Ela falou que eu congelei com 39 o embrião, na verdade, ela fez uma FIV com 39, uma fertilização in vitro. Fez com 39 e tinha um embriãozinho guardado e agora fez outro com 44. Daí a gravidez bem boa, assim, tudo normal. O embriãozinho tinha 39 anos, né? Entendi. O óvulozinho tinha 39. E tu não sabe, na hora que tu vai fazer o exame, tu não sabe exatamente, só se ela comenta contigo. Não, só assim. se ela falar. Só se ela... Quilo. E pra ti, é bom pra te ver, a tua profissão, ela mudou absurdamente em 5 anos, né? Nossa, mudou muito mesmo. Mudou bastante. Sim, em 10 anos tu fazia um tipo de exame para uma coisa, agora tu faz outro tipo de exame para outra. Tanto que a gente sente essa necessidade de fazer essa parte do congelamento, de olhar os óvulos, reserva folicular, endometriose. Mas endometriose eu acho bem importante, eu gosto bastante de fazer. Acho muito interessante, assim, porque é uma coisa que ainda está em... Tá muita coisa para ser descoberta ainda. E, Carol, por exemplo, a endometriose, tu tem algum... Não sei se tu lembra ou se tu sabe, se tem algum tipo de número, assim, né? É muito difícil engravidar com endometriose? Não, mais ou menos 50% das mulheres com endometriose vão ter dificuldade e outras não. Por aquelas causas que a gente falou aí. Tá. Né? E tudo vai depender de onde está o foco ou... Tudo depende, assim, às vezes a paciente tem um foco pequeno, não é proporcional ao tamanho do foco. Então, às vezes a paciente tem um foco pequeno e pode ter dificuldade para engravidar. E às vezes a paciente tem um cisto maior. Claro que se ela tem muita endometriose, a gente já supõe que seja mais difícil, porque tudo fica mais aderido, a pelve fica congelada, a gente diz que fica mais grudado, tudo grudado. Fica duro, tu mexe no útero, vem com o ovário junto, aí não vai ter mobilidade boa na trompa. Entendi. Claro que você chega a um nível que já tá
sempre que tiver muito, muito, vai alterar. Mas não tem, assim, um local, né? E causas de onde é que vem a endometriose? Tu trouxe ali a questão genética. A endometriose, então, essa causa ali que se fala mais se aceita é que seja a menstruação volte pelas trompas todo mês e implante endométrio nas partes do peritônio. A resposta que não se tem ainda 100% é porque que para algumas pessoas isso vai causar, porque 70% das mulheres têm menstruação retrógrada, que tu menstrua lá no teu período menstrual e um pouquinho volta pela trompa, vai lá pro teu abdômen. Tá. Por que para algumas mulheres elas desenvolvem um processo como se fosse um autoimune? É uma resposta imunológica e inflamatória. Então, a gente sabe que está sendo estudada essa causa, porque essa reação para cada pessoa é diferente, né? Até para o tratamento isso é importante futuramente, né? E o que eles trazem, por exemplo, essa questão imunológica? O que está associado? Você sabe que tem questão genética, que tem correlação. Às vezes tem pessoas que têm síndrome do intestino irritável, é mais comum ter endometriose. Existem essas associações? Existem algumas associações, mas tem muita coisa para descobrir ainda. Tanto que o tratamento ainda hoje em dia é bloquear hormonalmente, bloquear a ovulação, bloquear a menstruação. E fazer cirurgia, quando é tratamento mesmo para retirar, é só por cirurgia. Mas futuramente, quem sabe, vai ter... Tem alguma associação, não sei se você vai lembrar também, né? Se tem alguma associação com doença psiquiátrica, com depressão, com ansiedade? Tem uma relação com depressão por causa da dor crônica, né? Se ela tem sintomas, quando ela é sintomática, a dor crônica, geralmente a paciente tem. Tu deve ver também, assim, né? Começa a desenvolver algum distúrbio, assim, de depressão ou de ansiedade. E elas desenvolvem bastante fadiga. Então, a fadiga também... Fadiga e pode causar, no fim, assim, essa sensação de cansaço, depressão, sabe? Tá. Mas não me lembro de números, assim, que eu sei que... Mas que tem. Está correlacionado pela dor crônica e tem uma e existe alguma coisa, por exemplo, genética, tu trouxe, né? Essa questão da genética. Né? É quando a mãe tem, a filha tem mais chance de ter endometriose. Então, quando a mãe tem também, a paciente já pode ficar mais ligada, assim. Eu vejo que isso está acontecendo. Agora, elas já chegam e dizem, minha mãe teve, minha irmã teve. Geralmente, às vezes, tem várias irmãs da mesma família. Aí, fica mais de olho na... Alimentação, atividade física... Então, não existe uma prevenção para endometriose, mas se a gente for pensar na fertilidade, é mais ou menos parecido. Qualidade de vida é diretamente proporcional à fertilidade, né? E à idade, né? No caso. Mas assim, a qualidade de vida, que inclui exercício físico, atividade física regular, dormir bem, a alimentação, manejo do estresse, que não sempre é fácil, né? Mas manejar o estresse, meditação, essas coisas... podem interferir na fertilidade por causa dos hormônios e podem interferir também nos sintomas da endometriose. Tá. Mas não é que ser estressado ou comer mal isso causa para todas as mulheres a endometriose. Mas isso vai ajudar numa forma geral para a fertilidade e para endometriose também. E como é que foi o teu processo de carreira, assim, de maternidade, a tua carreira pós-maternidade, assim? Como é que foi? Tu disse que mudou, né? Mudou. Eu percebo também, eu concordo contigo que a mulher, ela acaba tendo que se... remodular, né? Ela acaba ocupando muitos papéis. Então, por 3 meses ali, a gente sabe que ela é mãe. Não é nem mulher e nem esposa. Ela é mãe naqueles 3 meses, né? Então, ela passa a ser... E como ela também tem que transitar entre esses papéis. O que tu percebeu, assim, de diferença em relação à tua carreira? Tu... voltou a trabalhar rápido? Como é que foi isso? Eu voltei a trabalhar. Eu considero que é rápido, porque eu sou autônoma desde que eu comecei a trabalhar, então eu não tinha licença maternidade, eu voltei com 3 a 4... Como eu voltava por turnos, né? Não precisava também voltar o tempo todo. Com 3 meses para aí, eu fui voltando aos pouquinhos. Depois, sentia uma pressão, assim, de voltar, porque os homens, eles que trabalham fazendo a mesma coisa, eles não têm esses mesmos... né, períodos aí de tanto tempo afastada. Eu já tinha ficado afastada desde as 34 semanas com contração, então já tinha sido 1 mês antes, né? Foi cesárea que tu teve? Foi cesárea. E os 2 eram pélvicos, né? Os 2 iguais, sentados, assim. Não foi quiser, dos 2. Nem quiseram procurar a saída, estavam lá, sentados lá. Só esperando. Eu senti essa dificuldade, assim, naquela época eu me lembro que foi difícil, assim, no início, mas depois tu acaba, que eu não quero desestimular as mulheres, porque eu acho que tu acaba voltando, tu tem tempo ainda de trabalhar, sabe? Tu consegue voltar. Eu acho que a gente perde um pouco, tem que se esforçar mais, sabe? A gente tem que se esforçar mais que o homem, porque
porque a gente perde um tempo, assim. A gente acaba perdendo. Então... Por exemplo? Por exemplo, assim, ó. Se eu não tivesse... Vamos supor que se eu não tivesse tido filhos, naquele mesmo período eu teria feito outra pós, teria feito essa mesma pós que eu fiz agora. Mas eu não me arrependo de ter feito essa escolha de fazer a pós depois. Perfeito. Eu acho que foi bom, porque eu já vim com uma outra maturidade, mais experiência. No fim, foi bom deixar para depois. Mas na época, tu acaba trocando. Quando tu não tem filhos, tu acaba tendo mais tempo para ir fazendo várias coisas que são escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Isso aí. Isso eu tava pensando. Que na verdade, abri a caixinha essa semana e falei sobre isso, né? Onde a gente precisa também ter consciência. A mulher precisa ter consciência. O que acontece muitas vezes é que a mulher facilmente ela puxa essa frente controladora e ela não deixa o homem ocupar o espaço dele. O pai ocupar o espaço de pai. Ou não limpa direito, ou não dá banho direito. Não, isso é bem normal. Exato. Eu sempre deixei meu marido fazer bastante coisa. Pode fazer mais ainda. Pode levar na pediatra, pode trocar fralda. Isso. E aí, quando vê a mulher tá lá, sei lá, 5 anos... Tá, teu marido levou teu filho quantas vezes no médico? Nenhuma. Então, e aí? Tu entende? Não, daí fica bem complicado. Porque aí, se a mulher ela já tá acostumada também que no trabalho ela já faz muita coisa. E ela vai estar em casa e ela realmente não confia que ele vai fazer nada, que o marido vai fazer nada. Ele começa a não fazer. Perfeito. E daí, ela vai tomar conta de tudo na casa. Não, e outra, não é nem... Eu entendo que não é nem uma questão de acreditar que ele pode ou não, mas de acreditar de que dá esse espaço. Uma vez eu tinha uma mulher que eu atendia muitos anos atrás, e ela disse assim, meu marido não dá banho no meu filho. Eu disse, tá, ok, vamos fazer o combinado. Espera ele dar o banho. O que acontecia era o quê, né? Ele não dava banho na hora que ela queria que ele desse, tu entendeu? Ou ele não lavava a louça na hora que ela queria que ele desse. Então, muitas vezes a gente acaba anulando ele desse espaço. Porque a mulher quer que ela seja... porque a casa, a mulher tem que... Né, mulheres quer, isso eu digo que é a mulher, porque a mulher foi criada para ser dona de casa. Então, a mulher, muitas vezes, ela é mais organizada, ela quer as coisas mais limpas, ela quer a casa... Então, ela tem o critério do que é limpo ou não. O homem não, tu entendeu? Sim. Então, ela puxa essa frente. Então, acontece que ela também acumula funções. Ela agrega funções. E aí, qual é o momento de tu se desprender desse papel, de tu ir ou não ir? Eu acho que o pai também, o que acontece... Eu sempre falo, né, que o problema do machismo é a mulher, não é o homem. Né? Então, o problema, muitas vezes, da mulher não buscar o que ela quer não é o machismo. Não é o homem que não tá deixando, meu amor. Vá você, sabe? Então, e outra coisa que eu percebo bastante também é o quê? Quando a mulher se torna mãe, e naquelas caixinhas teve, né, respostas de mulheres, e por exemplo assim, com 30 anos tiveram filhos, e não pode estudar, não pode se desenvolver. Meu amor, tu tava onde até teus 30 anos, tu entendeu? Que tu não estudou, não se desenvolveu até ter filho. Agora tu tem filho, daí tu quer desenvolver e estudar, sabe? Então, escolhas, eu acho que dá pra planejar, dá pra priorizar, dá pra organizar esse processo. E outra coisa que eu trouxe também ali nas caixinhas, que eu até respondi hoje, eu não tenho rede de apoio. Foi uma das coisas que eu pensei. Não é que eu não tenho rede de apoio, né? Mas assim, minha irmã tá grávida, né? Eu tenho minha cunhada e tudo mais. Mas o que eu pensei? Lá atrás eu não sabia com quem eu ia casar. Eu não sabia quem que eu ia ter, né? Então, o que eu pensei? Vou estudar, vou me desenvolver para eu ter recurso de pagar por uma rede de apoio, tu entende? De poder me sustentar a minha independência e minhas escolhas, né? Que foi o que eu e a Verônica, né? A Verônica Giordani trouxe muito sobre isso. A mulher, o feminismo, ele boicotou a mulher também, sabe? E a mulher se perdeu nesse caminho. Tá todo mundo meio perdido ainda, né? Exato. É nesse sentido, assim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que se tu tiver um planejamento e não tiver esse embate ali de ter que ser sempre a pessoa que faz tudo, não conseguir... Tu tem que delegar algumas coisas ali, né? Não é que tu vai centralizar todo o cuidado do bebê. Tem que ter ou a rede de apoio, ou o marido também junto contigo, né? Como é que tá o relacionamento, né? Pra poder lidar melhor com isso na hora de trabalhar. Eu trabalho bastante, desde os 3 meses ali, comecei a trabalhar. E quando do Antônio, que é menor, eu comecei a trabalhar até um pouquinho antes, mas menos turnos, assim. Mas porque o meu marido sempre... Por causa disso, porque eu nunca tinha, medo de deixar com ele. Eu dizia, eu que vou fazer isso aqui. Não, eu sempre dizia, faz também, vai fazer. É aquilo que vocês falaram, assim, que se o chuveiro tá estragado, deixa ele... Não, meu marido, eu nunca pensei em arrumar o chuveiro. Ele que vai arrumar. É isso. Mas é que muita mulher vai lá e arruma, tu entendeu? Sim. Vai lá e arruma. É verdade. Vai lá e arruma. Daí depois elas ficam muito sobrecarregadas. Aí realmente não... Mas que dá pra conseguir conciliar 2 filhos. Tem gente que tem até 3 filhos e consegue
consegue fazer ao mesmo tempo. Na pós-graduação, eu tinha colegas com 3 filhos, tinha gente grávida, tinha uma colega grávida de gêmeos fazendo pós-graduação. E outra, cara, agora tu me lembrou um negócio, assim, que eu tava pensando antes também. Que não é que me interferiu, mas contribuiu pra minha tomada de decisão. E eu pensei assim, tá, eu vou fazer isso... Tá, depois eu tenho filho. Tá, daí agora eu vou fazer isso. Depois eu tenho filho. Tá, vou fazer um mestrado. Depois eu tenho filho. Tá, eu vou fazer doutorado. Daí meu marido falou assim, se tu fizer doutorado, tu perdeu o marido. Então, assim, o que ele quis dizer, né? Óbvio que ele não, né? Mas assim, ele queria ser pai, ele tava com... Eu não quero ser pai com 40 anos, né? Eu quero ter... Isso interfere também na disponibilidade, né? Não quer ser vô do filho, né? Ele quer poder fazer, inclusive, que... Ah, mas meus pais não vão mais estar aqui. Não é por isso, não é porque o pai dele não vou ter filho pro pai ser avô dele, né? Da criança. Mas, não, eu quero ter agora, eu quero, né? Agora a gente tem idade, agora a gente consegue cuidar, a gente tem uma independência financeira. Mas como muito, pra mim, é assim, eu preciso fazer check, check, check. Agora é o momento de Não existe momento certo. Não existe momento certo, é isso que eu ia falar também. Não existe, se tu ficar esperando... Quando eu tive com 33 anos, não chegou aquela coisa de... eu vou ter o clique do momento certo. Não tive o clique do momento certo. Eu pensei pela idade mesmo. Então mas é porque tu tem conhecimento também, né? Por isso que eu pensei assim, eu não vou esperar. Se eu quero ter mais de um filho, eu não vou ficar esperando muito tempo para ter o primeiro. Daí depois eu tive, aí que eu pensei se eu ia ter o segundo, né? E esperei um pouco, porque tem gente que se anima tá com 1 aninho, já engravidar de novo. Eu tava muito cansada. Assim, Queria os dois juntos. Eu achei que dava pra esperar um pouquinho mais. Mas não existe um momento que tu vai descer um negócio que vai te dizer assim... Claro, talvez com 40, 41 anos, que a mulher pensa, agora ou nunca, né? Mas aí não é porque chegou o momento certo. É porque dá um medo de não conseguir nunca mais, né? Perfeito, ótimo. Não é nem por desejo, é por medo de... Será que eu vou me arrepender? Medo de se arrepender. E outra coisa, uma vez não se falava hoje as mulheres conseguem falar que elas não querem ser mães. Uma vez não tinha, existe ainda uma imposição social, né? Que, por exemplo, e aí, já engravidou, né? Tipo assim, namorou, casou, tá, e aí? Quando é que vai ter o filho, né? Então existe essa eu vejo que as pacientes falam assim mais... durante exame de endometriose, por exemplo, fica uma meia hora conversando e tal. Eu vejo que elas falam com mais tranquilidade, assim, eu não quero, não pretendo ser mãe. Alguma ou outra, assim, alguma de vez em quando fala, né? Mas ainda, eu acho que é uma coisa que ainda tem uma certa... Não é como era antigamente, mas ainda elas têm um pouquinho de medo de assumir ou de que, né? Ainda tem um pouco dessa coisa da cobrança social, assim, Perfeito. Né? Olha que interessante. E Carol, para nós concluir, assim, né? O que tu diria pra mulher que quer engravidar? Qual é a dica que tu... Ou melhor, né? O que tu falaria pra Carol de 10 anos atrás? Porque eu sei que teu mais velho tem 9, né? Mas o que tu diria pra Carol de 10 anos atrás em relação ao trabalho dela, à carreira dela, né? E aí, paralelo a isso, a gente já segue com essa dica pra quem tá ouvindo, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de que não vai ter como fazer depois. Como a gente estava falando ali, tu pode fazer juntamente com tu pode ter filhos e fazer as coisas ao mesmo tempo. Ou tu pode fazer teus projetos, deixar um pouquinho para depois adiar se tu tiver planejamento, sabe? Tu atende muito... Entrevista muitas mulheres empreendedoras, aí elas fazem planejamento de tudo, né? Planejamento Isso aí. Financeiro, não faz, né? Faz planejamento também do que tu vai fazer da tua vida... reprodutiva. Perfeito. Assim. Aí tu vai pensar, eu vou ter filho ou não vou ter? Vou ter um ou quero ter mais? Claro, tu pode mudar de ideia depois, né? Às vezes a pessoa tem um e diz, já tá bom, já tá ótimo. Mas se planejar, se quer congelar óvulos, não quer congelar óvulos. Se eu voltasse no tempo, eu faria a mesma coisa. Eu não voltaria a dizer assim, faz tudo antes e tenha filhos depois. Eu acho que foi bom ali, não foi antes, porque antes eu nem tava, a gente nem tinha, a gente já casou ali no mesmo ano, eu já engravidei, foi no mesmo meio ano depois. Então, foi quando a gente começou a tentar. Antes disso, eu nem tava terminando a residência, começando a trabalhar. Sim, tu tava começando, focada na tua carreira profissional. Mas, deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim. Se a mulher, né, tiver na reta final ali tá super dedicada, abrir uma empresa com 33, né? E ela vai ter que priorizar nesse momento, talvez, a carreira, vai ter que... O que tu diria pra ela? Congele seus óvulos. Se ela quer esperar bastante, se ela acha que nesse início ela vai demorar um tempo para ela poder folgar e resolver engravidar, vai demorar uns 5 anos, eu diria para ela congelar, porque entre 33 e 38 faz muita diferença. Mas se ela vai esperar, eu pensaria numa coisa bem prática de idade, assim. Agora, se ela quer esperar uns 2 anos para ficar na empresa
totalmente, assim, 100%. E depois com 35, eu acho que 35 ainda tá bem ok, né? É porque parece pra mim que o planejamento, quando a gente fala sobre engravidar, o planejamento pra mim, ele é um pouco abstrato, porque não é uma coisa que depende de ti, entendeu? Muitas vezes. Muitas vezes, sim. Muitas vezes é verdade. Porque muitas vezes tem isso que a gente também não tá com o parceiro que tu quer, que não tá com ninguém. Ou tu se separou, ou tu não tá... A pessoa também não tá disponível, tá viajando, não tá numa época boa que tá... Parece fácil quando tá tudo aqui, né? Ao teu redor, né? Não é tão fácil sempre. E foge do teu controle muitas vezes, porque ele tá... Muito. Beleza, tá com, né, tá com teus exames 100%, com a tua vida profissional, né? Tudo 100%, mas tu não tá conseguindo engravidar. E essa da gravidez é bem isso, sabe? De fugir o controle, que aí a mulher... Tem hoje em dia essa coisa de tu... Quanto mais tu fica, né, no mercado de trabalho e tudo, tu vai se acostumando a ter as coisas sob controle. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gravidez em si, desde o processo de engravidar, já foge do controle. Ser mãe, então, nem se fala, né? Ser mãe, a gente nem fala que tu não sabe o que teu filho vai ter depois, tu não sabe como é que ele vai ser, né? Cada etapa são novas surpresas, descobertas. Mas a gestação inteira é isso aí, é uma surpresa. Tu não sabe se tu vai entrar em trabalho de parto, vai romper bolsa, tu não sabe. Tu planeja que vai nascer, eu quero que nasça de 39 semanas com parto normal, mas tu não sabe se vai ser as 39 semanas e vai ser parto normal. Nossa, falou exatamente isso. E aí, isso que tu falou é isso mesmo, que eu penso que eu acho que é talvez o medo dessas mulheres que estão hoje nessa fase de entre os 30 e 40 pensando, não quererem pensar, é porque elas têm medo de perder o controle. Medo de pensar assim, agora eu vou tentar ser, e se eu não conseguir, ou se eu não conseguir ser mãe, ou se eu não conseguir engravidar, né? Muito. Embora tu planeje, talvez as coisas não saiam do jeito que tu planejou, entendeu? Mas uma coisa mais prática, assim, pensando em esperar dessa paciente ali que vem, aí eu vou abrir uma empresa, né? Se tu vê, tu pode fazer uma ecografia para contagem de folículos, fazer a medida da reserva folicular, o antimileriano, fazer a contagem de folículos e ver como é que tá a situação. Isso tu pode ter uma ideia, né? Claro, tu não vai, todo o teu contexto tu não vai conseguir controlar, mas avaliar como que tu tá para ver se tu pode esperar 2 anos, 3 anos. Ah, ótimo. Dá pra fazer esse cálculo, Dá pra fazer esse cálculo, porque se tu tiver com baixa reserva já, com 33, 34, com uma reserva muito baixa, tu já sabe que tu não vai poder ficar esperando os 39, porque tu tem chance de ter menopausa precoce. Entendi. Tu vê que interesse que é importante, né? E outra coisa é a endometriose, né? Se tu faz uma pesquisa, tu tem qualquer sintoma suspeito de endometriose, tu faz e descobre que com 20 e poucos anos tu tá com endometriose, tu não vai poder esperar os 35 pra engravidar. Ah, entendi. Provavelmente tu vai ter que tentar antes, porque tu vai ter mais chance de ter dificuldades, então não dá pra esperar piorar também. Então, sim. Nesse sentido de tu buscar um ginecologista que esteja interessado também em investigar isso. Não é todo mundo que vai te pedir. Ou pelo menos que essa pessoa, essa mulher esteja educada a ponto de convocar ou, né, convidar esse médico talvez. Exatamente. Né? Por isso que é importante chegar também na paciente a informação antes, às vezes. Né? Eu super, né, quando eu vou no meu, eu disse, acho que vou fazer isso. E ele super bota lá. Tipo, não é super, não, eu sou médico, não porque. Não. Não, tu quer fazer? Então tá, vou colocar aqui pra fazer. Entendeu? Sim, tu já saber mais ou menos que tu vai com alguma informação, não é mais como antigamente, né? Carolzinha, querida, muito obrigada por ter participado. Eu te agradeço, muito legal. Né, por ter aceitado o convite, a gente foi, né, falou sobre várias coisas. Deixa teu Instagram, como é que é teu Instagram, tu lembra? É @mariacaro. Tá, Maria Caro. Tu me marca ali. Eu te marco e também, se procurarem lá nos meus amigos, tá lá também. Então tá. Tá, obrigada. Bom, Dani, obrigada. Gurias que nos assistiram, muito obrigada aí pela audiência, por participarem aí do episódio inteiro. Quem tá no Instagram não, Daniela. Quem tá no Spotify, é bem importante que você nos siga, que você compartilhe os episódios, que você avalie, né, o nosso canal aqui no Spotify. E você que tá no YouTube, não é no Instagram, no YouTube, é importante que você se inscreva aqui no canal para receber as notificações. Lembra que quem é criador de conteúdo, a gente não ganha nada, então a gente ganha quando você compartilha. Então, por favor, compartilhe aí com as amigas para assistir todos os episódios aí do Pode Liderar. Beijo e até mais.